A Guerra Santa, a grande batalha entre o bem e o mal na cidade de Alma Humana. Capítulo 2. Diabolos, ao conseguir entrar nos portões da cidade, começou a marchar em direção ao centro para tornar sua conquista tão certa quanto possível. Ao descobrir que o afeto das pessoas estava inclinado a ele, pensou que seria melhor realizar o golpe enquanto o ferro ainda estava quente e fez seu discurso enganoso para os cidadãos, dizendo: Ai, minha pobre alma humana, prestei esse serviço a vocês para promover sua honra e aumentar sua liberdade. Mas alas, pobre alma humana, você queria alguém para defendê-la, mas tenha certeza de que, quando Shaddai ouvir o que aconteceu, ele virá. Ele lamentará que você quebrou suas correntes e lançou suas cordas para longe. O que você fará? Irá você, após crescer, sofrer os privilégios de ser invadida e levada, ou o que decidirá? Eles então, em concordância, responderam: Reine você sobre nós. Então Diabolos aceitou e tornou-se o rei da cidade de Alma Humana. Feito isso, o próprio entregou a ele a posse do castelo e, portanto, toda a força da cidade. Sendo assim, dirigiu-se ao castelo. Shaddai havia construído aquele castelo em Alma Humana para sua própria alegria e satisfação. E agora o local se tornara uma habitação para o gigante Diabolos. Naquele momento, em posse do majestoso palácio ou castelo, fez dele sua base e o fortaleceu e fortificou com todos os tipos de provisão contra o rei Shaddai, ou contra aqueles que tentariam reconquistá-lo para o rei e seu controle novamente. Feito isso, mas sem ainda se achar seguro bastante, começou a pensar consigo mesmo em remodelar a cidade, e o fez construindo uma e destruindo a outra, a seu bel prazer. Meu senhor prefeito, cujo nome era Senhor Entendimento, e o senhor registrador, cujo nome era Senhor Consciência, foram retirados de seus cargos e autoridade. Quanto ao senhor prefeito, embora fosse um homem compreensivo e um dos que também haviam concordado com o restante dos moradores de Alma Humana em aceitar o gigante na cidade, Diabolos não achou certo mantê-lo em sua antiga posição de brilho e glória, pois ele era um homem vigilante. Então o gigante o deixou na escuridão, não apenas ao retirá-lo de seus deveres e autoridade, mas também ao construir uma torre alta e forte entre os raios do sol e as janelas do palácio. O que significa que sua casa, bem como toda a habitação, ficou tão escura quanto as próprias trevas. Portanto, ao ser alienado da luz, ele tornou-se semelhante a um cego de nascença. Assim, permaneceu em casa como confinado em uma prisão e não conseguia ir além dos próprios limites. E agora, se quisesse fazer algo por alma humana, o que poderia fazer? Ou o que poderia ser útil para ela? Então, enquanto a alma humana ficou sob o poder e o governo de Diabolos, e ficaram sob sua obediência durante tanto tempo, que somente por uma guerra a cidade foi libertada de suas mãos. Também meu senhor prefeito foi mais um impedimento do que um benefício para a maravilhosa cidade. O senhor registrador, antes de a cidade ser tomada, era um profundo conhecedor das leis de seu rei e também um homem de coragem e fidelidade para falar a verdade em todas as ocasiões. Sua língua era tão afiada, assim como sua cabeça era repleta de julgamentos. Agora, Diabolos não poderia conviver com ele, pois, embora esse homem tivesse dado seu consentimento para que o gigante entrasse na cidade, ele não poderia, de maneira alguma, com seus julgamentos, estratagemas e artimanhas, tornar-se completamente de Diabolos. Verdade, o senhor registrador se afastara muito do seu antigo rei e se agradou muito com as leis e os trabalhos do gigante, mas isso não seria o bastante pois ele não era do gigante por completo. Vez ou outra ele pensava em Shaddai e temia suas leis sobre ele, e então falava contra Diabolos com uma voz tão forte quanto o rugido de leão. Sim, e também, quando suas terríveis garras estavam sobre ele, pois você deve saber que às vezes ele tinha garras terríveis, fazia a cidade inteira de Alma Humana tremer com a voz, e então o rei de Alma Humana não conseguia suportá-lo. Portanto, Diabolos temia o senhor registrador mais do que qualquer outro que ainda permanecia vivo na cidade de Alma Humana. Pois, como eu disse, suas palavras abalavam
toda a cidade. Eram como barulho de trovões e como estalos. Pelo fato de o gigante não conseguir conquistá-lo completamente, pôde apenas estudar tanto o que poderia fazer como debochar do velho homem, e com o deboche, entorpecer-lhe a mente e endurecer-lhe o coração nos caminhos da vaidade. E assim que ele tentou e alcançou seu objetivo, ele corrompeu o homem e pouco a pouco o atraiu para o pecado e para a perversidade, a ponto de, no fim, ele não estar apenas corrompido, como no início, e por consequência contaminado, mas quase por fim, eu digo, além de toda e qualquer consciência de pecado. E foi mais longe que Diabolos chegou. A partir daí começou um novo projeto, o de convencer os homens da cidade de que o senhor registrador estava louco e não deveria ser levado em consideração. E para isso ele estimulou seus ataques e disse: se ele ainda é ele mesmo, por que não permanece assim sempre? Mas assim como todos os homens loucos têm seus momentos de ataques, e com eles sua linguagem delirante, assim está esse velho e caduco cavaleiro. Desse modo, ele rapidamente conseguiu que a alma humana desdenhasse, negligenciasse e desprezasse tudo que o senhor registrador dissesse. Pois além de tudo que você já observou, Diabolos possuía uma maneira de fazer o ancião negar, quando estava feliz, tudo o que dissera durante seus ataques. E de fato isso era o próximo passo para ridicularizar o homem, e para fazer com que ninguém o levasse a sério. Agora o senhor registrador não falava nunca livremente pelo rei Shaddai, mas também por força e obrigação. Além disso, em alguns momentos ele se irava contra a situação e, em outros, ficava em paz, pois tão inconstante estava em todos os seus atos. Às vezes parecia que dormia profundamente, em outras parecia estar morto, mesmo quando a cidade inteira de alma humana estava em seu caminho atrás da vaidade e em sua dança atrás do gigante. Por isso, quando a alma humana começava a se assustar com a voz de trovão do senhor registrador, e quando falavam sobre isso com Diabolos, ele respondia que o velho cavaleiro dizia não era bem por amor a ele, nem por dó deles, e sim por uma tola afeição que possuía por tagarelar. E isso acalmava, sossegava e silenciava a cidade novamente. E para que Diabolos não deixasse nenhum argumento sem resposta que pudesse fazê-los duvidar, ele disse, e o que dizia com frequência: ó alma humana, considere que apesar da ira desse velho homem e da perturbação de suas palavras altas como trovão, nada do que ele fala vem do próprio Shaddai. Embora Diabolos fosse mentiroso e enganador, e cada grito do senhor registrador contra o pecado de alma humana fosse a voz de Deus falando para a cidade por meio dele, o gigante continuou e disse: vocês veem que ele não valoriza a perda ou a rebelião da cidade de alma humana. Nem irá se perturbar ao chamar a cidade para um ajuste de contas por ter se entregado a mim. Ele sabe que, apesar de antes vocês pertencerem a ele, agora são, por lei, meus. Então, abandona-nos uns com os outros. Agora nos tira de suas mãos. Além do mais, ó alma humana, continuou ele, pensem como eu tenho servido vocês até o máximo do meu poder, e com o melhor que tenho que posso conseguir ou buscar para vocês no mundo inteiro. E mais, eu me atrevo a dizer que as leis e os costumes que agora os governam, e pelos quais vocês servem a mim, proporcionam-lhes mais conforto e contentamento do que o antigo paraíso que vocês possuíam. Sua liberdade também, como já sabem, muito bem, foi largamente ampliada por mim, pois eu os considerava um povo aprisionado. Não lhes coloquei restrição alguma. Vocês não têm lei, nem estatuto, nem julgamento de minha parte para aterrorizá-los. Não convoco nenhum de vocês para prestar contas por seus atos, exceto aquele homem louco. Vocês sabem sobre quem estou falando. Ele lhes garantia a vida como se cada um fosse seu próprio príncipe, ainda que tenha um pouco de controle sobre vocês, como vocês têm sobre mim. E assim Diabolos calava e aquietava a cidade de alma humana quando o senhor registrador os incomodava. Sim, com discursos amaldiçoadores como esse, levantava a ira da cidade inteira contra o velho homem. O grupo de malandros queria destruí-lo. Eles desejavam, como eu mesmo vi, que o homem vivesse a milhares de quilômetros de distância deles. Sua companhia, suas palavras, sim, a presença dele, principalmente quando lembrava como nos tempos antigos o registrador costumava ameaçá-los e condená-los, pois agora ele estava muito corrompido. Isso os aterrorizava e afligia. Todos esses desejos, entretanto,
foram em vão, porque não sei como, a não ser pelo poder de Shaddai e sua sabedoria, o homem foi preservado entre eles. Além disso, na casa era forte como um castelo e estava firme ao lado de uma fortaleza da cidade. Se algum dos malandros ou da multidão tentasse expulsá-lo, ele poderia puxar as comportas e permitir que as águas entrassem, inundando tudo ao redor. No entanto, deixemos o senhor registrador e falemos sobre o senhor vontade seja feita. Outro entre o senhorio da maravilhosa cidade de alma humana. Esse homem era tão nobre como qualquer outro em alma humana, e tão proprietário da cidade como os outros, se não mais. Aliás, se me lembro bem de minha história, ele possuía alguns privilégios peculiares na cidade. Com tudo isso, o homem tinha grande força, firmeza e coragem, e assim ninguém conseguia ignorá-lo. Eu, porém, digo, não sei se ele se orgulhava de seus bens, privilégios, força ou que, mas com certeza ele se orgulhava de alguma coisa. Porém, ele desprezou a ideia de ser um escravo em alma humana e, portanto, resolveu fazer parte do grupo de diabos, para que fosse um líder mesquinho e um governador em alma humana. E que homem obstinado o Senhor vontade seja feita era. E logo ele começou, pois esse homem, quando Diablos fez seu discurso no portão dos ouvidos, foi um dos primeiros a concordar com suas palavras e aceitar seus conselhos completamente. E foi a favor de abrir o portão e de permitir que ele entrasse na cidade. Por esse motivo, Diablo sentia afeição por ele e, portanto, deu-lhe um cargo. Ao perceber seu valor e firmeza, ele desejou tê-lo entre seus grandes homens, para agir e opinar em assuntos de grande importância. Então o homem foi enviado a Diablos e eles conversaram sobre aquele assunto secreto que estava em sua mente. Mas não precisou de muita persuasão, pois, no início, o Senhor vontade seja feita estava disposto a permitir que Diablos entrasse na cidade e agora estava disposto a servi-lo ali. Então, quando o tirano percebeu a disposição do homem que somente estava inclinado a servi-lo, imediatamente o tornou o capitão do castelo, governador do muro e guarda dos portões de alma humana. Sim, havia uma cláusula em seu acordo de que nada deveria ser feito na cidade sem a presença dele. Quem havia, então, em toda a cidade de alma humana, ao lado de Diablo, senão o meu Senhor vontade seja feita? Tudo na cidade de alma humana deveria ser feito de acordo com sua vontade e satisfação. Ele também contava com o Senhor Mente, seu escriturário, um homem para falar em tudo como seu mestre. Em princípio, ele e seu Senhor eram como um, e não tão separados na prática. E assim a alma humana foi submetida a esse propósito e feita para saciar os desejos da vontade e da mente. No entanto, não sai de meus pensamentos como esse homem, vontade seja feita, ficou desesperado quando teve poder nas mãos. Primeiro, negou categoricamente que devia qualquer respeito ou serviço ao seu antigo príncipe e seu senhor feudal. Em seguida, fez um juramento e prometeu fidelidade ao seu grande mestre Diablos. E assim, tendo declarado tudo e ocupado seu lugar, escritório, promoção e prioridades, você não pode imaginar, a não ser que tenha visto a obra estranha que esse homem trabalhador realizou na cidade de alma humana. Primeiro condenou o senhor registrador à morte. Ele não suportava vê-lo ou ouvir as palavras de sua boca. Fechava os olhos quando o via e tampava os ouvidos quando o escutava falar. Ele também não suportava a ideia de que sequer um fragmento da lei de Shaddai pudesse ser visto em algum lugar da cidade. Por exemplo, seu escriturário, Senhor Mente, possuía alguns pergaminhos velhos, desgastados e despedaçados da lei de Shaddai em sua casa, mas quando vontade seja feita os viu, lançou-os para longe. Verdade, o senhor registrador possuía algumas das leis em seu escritório, mas meu senhor não podia, de forma alguma, chegar até elas. Também pensava e dizia que as janelas da casa do seu prefeito eram sempre claras demais para a cidade de alma humana. Ele não suportava nem mesmo a luz de uma vela. Agora a vontade seja feita só se agradava a seu senhor Diablos. Não havia ninguém como ele para anunciar pelas ruas da cidade a natureza corajosa, a conduta sábia e a grande glória do rei Diablos. Ele percorria as ruas da cidade e perambulava por elas para louvar seu nobre senhor.
tornando-se até mesmo desprezível entre o grupo de Biltres para gritar sobre seu doloroso príncipe. E conto a vocês, sempre onde quer que ele encontrasse um desses vassalos, tornava-se como um deles. O homem agia maldosamente sem que ordenassem e provocava danos sem que o mandassem. O senhor Vontade Seja Feita também contava com um delegado abaixo de si, o senhor Afeição, outro homem que foi grandemente corrompido em seus princípios, o que afetou sua vida diretamente. Ele se entregou por completo à carne e por isso começou a chamá-lo de Afeição Vil. Ele e Luxúria Carnal, filha do senhor Mente, apaixonaram-se, casaram-se e tiveram diversos filhos, como Sem Vergonha, Boca Suja e Repreensão Odiosa. Esses 3 eram meninos negros. Além deles, tiveram 3 filhas, Despreza a Verdade e Menospreza a Deus. A mais nova chamava-se Vingança. Eles também se casaram na cidade e geraram muitos filhos ruins, filhos demais para ser citados aqui. Mas vamos passar direto por isso. Quando o gigante conseguiu ocupar a cidade de Alma Humana e retirar homens de seus cargos, colocando aqueles que julgava bons, começou a realizar a desfiguração. Havia no mercado em Alma Humana e também sobre os portões do castelo uma figura do bendito rei Shaddai. Essa imagem tão perfeitamente esculpida e entalhada em ouro era o item mais parecido com Shaddai, mais do que tudo que existia no mundo. Então Diablos ordenou de modo baixo que ela fosse desfigurada, e assim foi feito pelas mãos do Senhor Sem Verdade. Você deve imaginar que assim como a imagem de Shaddai foi destruída pelas mãos do Senhor Sem Verdade, Diablos também deu ordens para o Senhor Sem Verdade colocasse em seu lugar a horrenda e formidável imagem dele próprio, em desrespeito ao antigo rei e para humilhação de sua cidade de Alma Humana. Além disso, Diablos destruiu todos os vestígios das leis e estatutos de Shaddai, que poderiam ser encontrados na cidade de Alma Humana. Ou seja, todos que continham as doutrinas de moral e todos os documentos civis e naturais, também tentou extinguir tudo o rigor que os acompanhavam. Para resumir, não havia vestígio algum do bem de alma humana, e que ele e vontade seja feita, não procuraram destruir, pois seu objetivo era transformar a alma humana em algo estúpido e conferir a ela um aspecto sensual, tudo pelas mãos do Senhor Sem Verdade. Após ter destruído todas as leis e boas ordenanças que conseguiu, para concluir seu objetivo, ou seja, apartar a alma humana de seu rei Shaddai, ele ordenou e os homens estabeleceram os próprios decretos, estatutos e lei em todos os lugares de ajuntamentos e multidão em alma humana. Esses decretos davam liberdade às luxúrias da carne, dos olhos e aos orgulhos da vida, as quais não pertencem a Shaddai, e sim ao mundo. Ele encorajou, aprovou e promoveu a lascívia e toda forma de impiedade. Diablos ainda fez muito mais para encorajar a maldade na cidade de alma humana. Ele lhes prometeu paz, satisfação, alegria e contentamento caso obedecessem às suas leis, e afirmou que nunca teriam de prestar contas caso não fizessem, e que isso sirva de exemplo para aqueles que amam ouvir sobre o que é feito em outros países sem seu conhecimento. Com a alma humana completamente às suas ordens e totalmente sob seu controle, tudo que era ouvido ou falado dentro da cidade devia ter relação com ele. Agora ele, após depor o senhor prefeito, o senhor registrador de suas posições em alma humana, ao ver que antes de tomar a cidade ela era uma das mais antigas organizações do mundo, e temendo que se ele não mantivesse a sua grandeza, os cidadãos protestassem dizendo que ele lhes insultara, então eu digo, para que eles pudessem ver que Diablos não pretendia diminuir sua grandeza ou retirar deles qualquer um dos seus benefícios, ele mesmo escolheu um prefeito e um registrador para eles, e assim satisfez seu coração e também se agradou muito. O nome do prefeito escolhido por Diablos era Senhor Desejos, um homem que não tinha olhos nem ouvidos. Tudo o que ele fazia, seja como homem ou como funcionário, fazia naturalmente, assim como um animal. E o que o deixava ainda mais inóbil, embora não para a alma humana, mas para aqueles que contemplavam suas ruínas e lamentavam, era o fato de ele nunca conseguir provar o bem, só o mal. O registrador, um homem chamado Esqueço Bem, era um homem muito melancólico. Ele só conseguia se lembrar de maldades e de realizá-las com prazer. Era naturalmente inclinado a ter atitudes danosas.
mesmo para a cidade de alma humana e para todos os seus habitantes. Esses dois, portanto, por seu poder e prática, exemplo e sorriso para o que é mal, influenciaram a mente das pessoas e as acomodaram nos caminhos maus. Há alguns que não sabem, mas quando aqueles em altas posições são maus e corruptos, eles corrompem toda a região e o país onde estão. Além deles, Diabolos estabeleceu diversos deputados e conselheiros em alma humana, dentre os quais a cidade, quando necessário, pudesse escolher para si oficiais, governadores e magistrados. E aqui estão os nomes dos chefes entre eles: Senhor Incredulidade, Senhor Arrogância, Senhor Ofensa, Senhor Prostituição, Senhor Coração Duro, Senhor Impiedoso, Senhor Fúria, Senhor Sem Verdade, Senhor Defende Mentiras, Senhor Falsa Paz, Senhor Embriaguez, Senhor Traição, Senhor Ateísmo. 13 ao todo. O Senhor Incredulidade era o mais velho, o Senhor Ateísmo o mais novo da companhia. Houve também uma eleição de vereadores e outros como meirinhos, sargentos, guardas, e todos eles, como já citados, eram pais, irmãos, primos ou sobrinhos, cujos nomes não irei mencionar para ser breve. Quando o gigante continuou com seu trabalho, começou a construir algumas fortalezas pela cidade. Construiu 3 que pareciam intransponíveis. A primeira ele chamou de Forte da Rebeldia, porque foi criada para comandar toda a cidade para afastá-la do conhecimento de seu antigo rei. A segunda era o chamado Forte da Meia-Noite, porque foi construída com o propósito de manter a alma humana longe do verdadeiro autoconhecimento. A terceira foi chamada de Forte do Doce Pecado, porque por meio dela o gigante fortaleceu a alma humana contra todos os desejos pelo bem. A primeira dessas fortalezas localizava-se próxima ao Portão dos Olhos, para que toda a luz pudesse escurecer ali. A segunda foi construída ao lado do antigo castelo, para que tudo se tornasse mais cego, se possível, e a terceira estava localizada no mercado. O homem que Diabolos designou governador sobre os primeiros deles era o chamado de Ódio a Deus, um blasfemo miserável. Ele chegou com toda a turba daqueles que se levantaram contra a alma humana de início, e eram deles. O homem colocado como governador do Forte da Meia-Noite era o Não Ama a Luz, que também fazia parte do grupo que se levantou contra a cidade. O homem que foi feito governador da fortaleza chamada Forte do Doce Pecado era Ama Carne. Ele também era um homem muito lascivo, mas não vinha do país de onde vieram os outros. Esse companheiro encontrava mais doçura a provar uma luxúria do que em todo o paraíso de Deus. Agora Diabolos pensava estar seguro. Ele tomara a alma humana, estabelecera-se dentro da cidade, depusera os antigos líderes e elegera novos. Ele havia desfeito a imagem de Shaddai e erguido a sua própria. Havia destruído todos os antigos livros da lei e promovido as próprias mentiras vãs. Construiria novos magistrados e estabelecera novos conselheiros. Construíra novas fortalezas e havia tripulado cada uma delas para si. E fez tudo isso para se sentir seguro caso o bom Shaddai ou seu filho tentassem invadir a cidade.